Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e na NET, no canal 26. Seja muito bem-vindo ao Hashtag de hoje. Você que acompanha a gente já está acostumado aí com os nossos movimentos nos bastidores. Já viu que hoje o assunto é divertido, econômico e para lá de cultural. Férias que cabem no bolso. Você participa com a gente enviando as suas questões, suas sugestões, tirando as suas dúvidas através das postagens no nosso Facebook. E se você estiver acompanhando aí o Hashtag Educa no conforto de uma tela maior pela televisão, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Então você vai ver aí. Já tá, o pessoal já botou ali na tela a nossa chamadinha, nosso endereço no Facebook e o nosso número do WhatsApp para você participar. Participe! Compartilhar, trocar ideias é enriquecedor para o nosso debate aqui. E se você está preocupado, momento de férias aí de final de ano, não sabe o que fazer com as crianças, quer proporcionar diversão, entretenimento, educação e cultura para eles, mas sem gastar muito, porque as contas de dezembro e janeiro já estão aí batendo na porta, ó, o dia de hoje do Hashtag é para você. O Hashtag Educa mostra como uma programação cultural e criativa pode animar a garotada, garantir a curtição, proporcionar experiências construtivas e o melhor, sem gastar muito. No nosso estúdio, o professor e coordenador de História da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Roberto Antunes, que vai trazer para a gente, olha, como flanar pelo Rio de Janeiro, aprender, curtir, se divertir sem gastar muito. E Viviane Feijó, especialista de recreação do SESC Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, professor. O SESC, a gente já sabe, tem sempre uma programação para a garotada riquíssima, cultural, educativa. Então, vem para cá, participe, porque hoje é o dia da gente saber como colocar essa garotada em movimento, a gente também se divertir com eles e sem gastar muito. Eu já começo, o professor, perguntando para você, você tem um programa, você criou um programa de passeio pelas ruas do Rio de Janeiro, nos pontos históricos, onde a gente vai descobrindo a história da cidade. Por que você criou esse projeto? Bem, agradecendo aqui a participação e a presença. Flávia, na realidade surgiu há 3 anos atrás. Nós tivemos em 2015 comemorações pelos 450 anos do Rio de Janeiro. E aí foi pedida a coordenação de história, um projeto que unisse, né, um pouco da história da cidade nesse bojo das comemorações. E aí nós pensamos na equipe de história, por que não ampliar um pouco esses horizontes, né? Buscando essa relação do professor, da criança, do jovem com a cidade. E aí surgiram então os encontros cariocas. Nós começamos em 2015 com 3 roteiros. Basicamente eram o roteiro da Belle Époque carioca, que pega Glória, Santa Teresa, Cinelândia. Fomos também para o roteiro da Bossa Nova, que pega Orla, Copacabana, Leme e Ipanema, contando um pouco das histórias dos locais onde a Bossa Nova aconteceu. E também nós tivemos o circuito da herança africana, Pedra do Sal, Cais do Valongo, onde hoje está o mar, Praça Mauá. Então foram 3 roteiros iniciais que começaram a despontar. Esse projeto era para terminar em 2015, apenas os 3 passeios, mas eu quero agradecer aos professores da rede, que são assim, parceiros de primeiríssima hora, junto com seus familiares também que participavam, e que, nossa, não deixaram terminar o projeto. E aí nós continuamos, e aquele projeto que começou há 3 anos atrás, com 3 roteiros, nós temos hoje 13 roteiros, né, englobando as áreas que as CREs também estão dando conta. E, além disso, já fomos também a outros municípios, como Petrópolis, onde, inclusive, nós começamos o roteiro de Petrópolis no Sesc Quitandinha, que também é um parceiro assim, de primeiríssima hora. Muito bacana. Você está falando uma coisa que eu acho que é super interessante. Assim, eu não sei, você que acompanha o Hashtag Educa, o que você faz no seu momento de engarrafamento no trânsito, no transporte público, principalmente, porque aí você não está dirigindo, não tem que estar com a atenção voltada para ali, você pode olhar outras coisas. Mas se você olha, se você anda a pé pela cidade, você procura ver o que tem no seu entorno. Eu acho que é uma experiência rica, porque quando eu vim trabalhar aqui na Multirio, uma das coisas que a gente fala muito é o quanto a cidade tem o poder de educar, né? A cidade, ela é educadora por si só. E aí eu fui descobrir o quanto o Rio de Janeiro tem na sua estrutura
praias que foram aterradas, né? Os Arcos da Lapa, agora eu vou falar, o professor vai confirmar. Você sabia, você que está assistindo o Hashtag Educa, de repente você não é do Rio de Janeiro, é de outro estado, de outro município do país, mas que já viu esse cartão postal, que são os Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa foram construídos em cima de uma praia. Você sabia que ali embaixo tinha praia? Eu não sabia. Fiquei sabendo disso quando a gente veio trabalhar pra cá. E também a famosa Lagoa do Boqueirão, ali. Então foi aterrado. E o que é interessante, Flavinha, isso é muito bacana, é porque a nossa cidade já foi palco de inúmeros eventos culturais e históricos do Brasil, né? Do Brasil, a gente era capital, então, império, nós temos, república. Assim, infelizmente, o desconhecimento de muitas pessoas que transitam cotidianamente por vários espaços e não se dão conta do que aquilo foi. Vou dar alguns exemplos rapidamente para você. Nós temos ali na Rua do Riachuelo, na altura entre a Rua dos Inválidos e a André Cavalcante, uma fonte de água que era muito utilizada pela corte e hoje, infelizmente, está depauperada. É aquela em frente ao Batalhão de Choque? Não, um pouquinho depois. Hoje, atrás dela fica uma loja comercial. Pois bem, esse é um espaço. Outra coisa, nós fizemos agora, há 2 semanas atrás, o último passeio de 2018 e fomos no Circuito da Belle Époque e passamos pela Praça Paris, que pouca gente conhece a história, um dos marcos da Belle Époque carioca, que durante também muitas décadas foi infelizmente abandonado e que teve uma reinauguração maravilhosa em 92, e aí é inesquecível, é um professor de história, e além disso, eu sou nascido e criado no centro do Rio de Janeiro. Então, aquele centro, desde criança, me encantava. E eu pude assistir em 92 um espetáculo belíssimo da Bibi Ferreira interpretando Edith Piaf. Foi a reinauguração, digamos assim, da Praça Paris. Então, nós temos vários momentos ali, vários encontros e pontos que são assim, que encantam. E nós temos na rede professores que fazem projetos maravilhosos também, com suas turmas, com suas escolas, e que tem realmente que fazer isso, é o pertencimento. Quando o aluno da rede e de qualquer escola, eu também atuo nas redes estadual e na rede privada, quando qualquer aluno percebe que a cidade é sua, ele valoriza. A gente só cuida do que a gente conhece, né? É verdade, é fundamental. Viviane, o Sesc também promove passeios, né? Sim, muitos. A gente estou aqui ouvindo o Roberto e vendo muita similaridade com um trabalho nosso de turismo social, que é justamente isso, né? Poder levar conhecimento e mostrar para as pessoas aquele patrimônio cultural, aquele atrativo que às vezes passa despercebido, a gente passando no trânsito, passando para lá e para cá, e nem sempre a gente se dá conta do valor que aquilo tem. Então, a gente promove, sim, vários passeios em todo o estado, principalmente aqui na cidade do Rio, sempre acompanhados por um guia de turismo que vai contando toda aquela história, fazendo todo o contexto daquele atrativo. E assim, né, o que a gente acredita, a gente só cuida do que a gente conhece, do que a gente sabe e o porquê que estar lá. Então, por isso a gente promove realmente esses passeios, né, durante todo o ano, não só agora nas férias. Nas férias vai estar junto com a nossa colônia também, mas ao longo de todo o ano, em todas as nossas unidades, a gente promove esses passeios para que as pessoas possam conhecer realmente, tanto na sua cidade quanto visitando outras cidades também. Isso que ela está falando é interessante, porque você falou do Sesc Quitandinha, de Petrópolis, né? A gente aqui passeia na cidade, a gente tem todo esse momento do império na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem municípios do lado que também têm essa relação com o império. Eu sei porque eu frequento o Sesc, os teatros do Sesc, etc. e tal, e aquele caderninho que, olha só, ela vai falar melhor do que eu, mas não é só para o comerciário não, viu? Para toda a população está aberto, está franqueado os passeios, não é isso? Sim, sim, a gente tem preços diferenciados para quem tem o cartão Sesc, para quem trabalha no comércio, mas também é um preço ainda bastante acessível, mesmo para quem popular, não tem. Né? Sim. E aí eu me lembro de ver na programação de vocês há um tempo atrás, não sei nem se permanece, mas enfim, só para a gente ter um gostinho da possibilidade de você conhecer o seu entorno, e aí o entorno pode ser um município vizinho, né, com um guia, com um professor de história, a riqueza que isso é. Por exemplo, Paraty, eu me lembro que tinha passeios para Paraty, Valença, até Volta Redonda. Sim. Tem trilhas, Observatória. Trilhas nas florestas e nos parques do Rio de Janeiro, né, promovidos pelo Sesc. Era isso que eu queria falar para vocês. Na verdade, perguntar para vocês. Quando a gente pensa em férias, as pessoas logo pensam em umas viagens, às vezes, bem caras ou programações caras, assim, que você vai assistir alguma coisa, sai ali mais ou menos uns 200 e poucos reais por filho, digamos assim, né? Dependendo do que você for propor. E, obviamente, a maior parte da população não tem como, né, arcar com isso. Mas a gente tem essa possibilidade de andar pela cidade, de fazer programas culturais e conhecer a cidade de uma maneira divertida, fora
né, do burburinho, do compromisso do ir para o trabalho ou ter o horário da escola. É possível aprender, a gente estava falando sobre, né, a possibilidade aqui de conhecer, aprender de uma maneira mais lúdica, mais prazerosa, sem o controle do relógio, como é que é isso? Bom, essa é a nossa proposta, né? O SESC, em todas as suas áreas de atuação, tanto em saúde, em lazer, em cultura, em assistência, nosso objetivo é justamente educar, né, para que a pessoa tenha realmente informações valiosas para a vida dela e poder expandir até a sua visão de mundo mesmo. E tudo isso, claro, de forma divertida a gente aprende muito melhor, né? De uma forma imposta, quando você não quer ter aquela informação, é muito mais difícil. Então, a gente procura, dentro desses mecanismos, justamente passar informações, mas de forma divertida. Então, por exemplo, na nossa colônia de férias, né, a colônia de férias nossa não é somente para que a criança passe aquele tempo lá. Cada atividade que a gente propõe tem algo por trás, tem uma intenção, tem aquela coisa do que a gente quer que fique naquela criança. Eu lembro muito de um exemplo, quando a gente fez, alguns anos atrás, uma colônia com tema sobre preservação da energia elétrica, época de apagão, que a gente passou alguns anos atrás. E nós montamos uma maquete mostrando como é que se economizava a luz, né, com voltagem, enfim, explicando isso para as crianças. No dia seguinte, uma mãe chegou para mim e perguntou: o que vocês fizeram ontem aqui? Aí eu: por que aconteceu? Já cheia de medo, né? O que eu fiz de errado? Não, porque minha filha chegou em casa apagando tudo quanto era luz. Falou que a gente tem que economizar porque a água vai acabar e saiu apagando, controlando todo mundo que deixava uma luz acesa. Então, ali a gente viu que a gente conseguiu passar essa informação importante para aquela família através de atividades bem divertidas e que aquela criança absorveu realmente aquela informação. Então, é assim que a gente procura estar trabalhando em todas as nossas atividades. Passar informação, mas de forma divertida. E algo também interessante é porque alguém pode pensar assim: ah, mas Roberto, esses passeios, os encontros cariocas são para professores, não é uma coisa muito professoral, uma coisa, pelo contrário. A gente tem recebido também muitos parentes, né, que vêm com as crianças, com os filhos, e aí vai adequando também esse passeio à faixa etária. Então, geralmente, nós temos sempre no meio do passeio um momento kids. Isso é interessante. Você pode trabalhar com as crianças. Na Bossa Nova, por exemplo, tem uma parte que a gente vai cantando as músicas que levaram a Bossa Nova, nossa, ser famosa no mundo inteiro. Tem parceiros de Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Super. que tem trabalhos lindíssimos Com para crianças, criança, sim, e com Toquinho também. né? E aí também, nós tivemos agora, por exemplo, na Belle Époque, fomos ao Espaço Cultural da Caixa, e tem um espaço também infantil bem bacana lá, as crianças adoram participar. Porque isso é bacana, né? Como geralmente esses passeios acontecem aos sábados pela manhã, porque o professor tem mais, não está compromissado com o trabalho, com a escola, ele vai levando a família, vai levando os filhos, parentes. Nós tivemos agora, por exemplo, um colega que estava com hóspedes em casa, professores de Goiás, e que não conheciam muito lugares do Rio, vieram também, então foi muito bacana. Aliás, a gente tem imagens aí dos passeios, não é? Será que a gente pode soltar? Então vamos soltar, só para a gente ver um pouquinho. Essas imagens foram dos nossos últimos... Esse é na Praça Paris. Praça Paris, né? Nos marcos nós falamos, aí eu falando um pouquinho, Escadaria Celaron, ali na Lapa, também é um grande marco. Museu de Belas Artes. A parte das questões gregas. Aí com uma turma de uma escola da Ilha do Governador, foi um passeio que eu acompanhei, muito bacana. Então, também tem isso que é bacana. Ao longo do ano, porque os nossos encontros também não são assim apenas nas férias, né? Ao longo do ano, nós fazemos parcerias com vários professores de escolas da rede que buscam também algum tipo de apoio. Às vezes a questão da logística é complicada e tudo, então eu sempre me disponibilizo para estar com esses professores e fazer. Então, escolas de Santa Cruz, da Ilha do Governador, Santa Teresa, da Vila Cruzeiro, foi muito bacana realmente termos essa parceria e cada vez mais ampliando para 2019. Eu acho que o projeto não pode morrer. Acho que quanto mais nós tivermos projetos como esse da rede, como os do SESC, acho que engrandece a nossa cidade, que tem caminhos aí inesquecíveis para serem percorridos. Olha, a gente tem interatividade aqui, viu? Carla Taide, grande trabalho na área educacional e cultural do SESC, referência mundial, parabéns. Obrigada. Liliane Hecker, desculpa se eu pronunciei errado, viu? De Melo, Pessoa de Araújo, professor Roberto, colega muito querido, excelente profissional. Elizabeth Brandt, professor Roberto é o mestre. Carla Taide, parabéns, SESC e toda a equipe de recreação infantil. João Paulo Costa Quirino de Sá, Roberto é o cara, foi o melhor professor. Esse foi aluno querido da escola, do Colégio Espírito Guimarães, que eu também atuo lá e tem um trabalho muito bacana. Agora, já que voltando só um pouquinho, a gente está falando sobre colônia de férias, existe uma programação,
né? E você disse que na hora de se fazer essa programação tem que considerar que não é só um depósito de filho. Olha, eu vou usar esse termo porque é isso mesmo. Tem muita gente que chega lá e fala assim, bota a criança porque me dá um alívio. Não é isso. É uma programação toda feita e eu queria trazer um conceito, acho que do Freinet, acho não, né? É do Freinet, que ele coloca como a experimentação ser o fundamental para o desenvolvimento e para a aquisição de conhecimento da criança. Ela vai saber lidar com a informação, ela vai construir o conhecimento dela a partir do momento que ela experimenta. E aí, por isso, ele fala da aula passeio, que a gente está trazendo esse conceito para cá hoje nessa conversa com vocês dois, mas ele também fala da importância de brincar, experimentar e associar, fazer conexões com o conhecimento. Eu acho que quando se faz uma programação de férias, e aí especificamente nessa questão da colônia, porque a colônia já se propõe a fazer uma programação, né, por dias e diária, vocês consideram isso. Como que é elaborar essa programação? Considerando essa possibilidade daquele serzinho sair dali apagando a luz porque construiu o conhecimento, né? O que eu faço com aquilo? Você falou muito bem da questão da experimentação, né? A gente procura colocar o máximo possível realmente de experiências diversificadas para o nosso público. Então, a gente trabalha normalmente com um tema anual. A gente pega um tema onde a gente desenvolve a programação tanto para a colônia de janeiro quanto em julho, que nós também temos colônia de férias. Para esse ano, em janeiro, qual é o tema? O tema agora de 2019 será o universo de sensações. Então, a gente vai justamente ampliar os horizontes das crianças, tanto da questão do paladar, fazer com que ela experimente outros sabores e tentar auxiliar nessa questão, né, de não comer só besteira. Então, a gente quer, enfim, favorecer... Roberto gostou. Gostou, né? A gente percebe que tem uma dificuldade, né? Toda a parte nutricional nossa é feita também pela nossa equipe de nutrição do SESC. Ampliar os horizontes. Então, um esporte que você talvez nunca tenha ouvido falar, ou às vezes tem um preconceito, a gente vai tentar propor para que essa criança experimente. Atividades diversificadas de odores, de sabores, de texturas, enfim. Tentar ampliar realmente a visão de mundo dessas crianças para que ela possa até ter essa vontade de experimentar o novo, né? De estar aberto. Não, eu só como arroz, feijão e batata frita. Não, vamos lá, vamos tentar experimentar outra coisa. Então, essa vai ser o nosso tema norteador e aí a programação, cada unidade vai desenvolver a sua, né? De olho também no que é mais próprio dela, de acordo com a realidade daquele entorno. Então, todas as nossas unidades têm esse tema norteador, mas ela vai desenvolver aquela programação que ela identifica mais próxima da realidade do entorno que ela está. E aí, realmente, assim, as possibilidades são imensas, né? E a nossa equipe está muito bem preparada para isso. Se eu puder, também quero aproveitar e te parabenizar, porque o SESC tem um evento maravilhoso, que é o Festival SESC de Inverno, lá em Petrópolis também, naquela região toda, né? Que, assim, eu tive a oportunidade, ano passado, de estar lá, e, assim, é para todas as idades, para toda a família. É um trabalho maravilhoso que o SESC desenvolve naquela região serrana, que é incrível mesmo. E só para retomar a questão que você colocou, Flávia, dos pensadores, eu acho que quando eu montei esse projeto, 3 pensadores na educação foram fundamentais. Freinet, claro, com toda a sua obra, Vygotsky também, porque a relação que ele fala da educação, da aprendizagem do constante é fundamental. E sem esquecer um brasileiro também que, para a gente, é muito querido e trabalha essa questão da relação, né, do aprendente, do aluno, com o seu cotidiano, que é o Paulo Freire. Então, quando você trabalha esses 3 pensadores de uma maneira muito forte, eles vão referendar todo um processo que nós temos, porque aquela coisa, quando você pensa um roteiro, como você do SESC pensa também, a colônia de férias, não é só, vou fazer aqui, não. Tem todo um preparo acadêmico para isso, todo um trabalho... Tem um planejamento. Um objetivo, né? Exatamente. Uma intenção pedagógica. Uma intenção pedagógica, além disso, um preparo prévio, que é para você saber por que você está ali e atender a qualquer tipo de público. Você atende aí desde idosos a crianças. Então, tem que saber como você vai lidar com esse público e também as perspectivas da cidade, o que ela pode te oferecer. Então, um roteiro, quando eu produzo um roteiro desses, não é só aquele trabalho naquele momento. Tem todo um planejamento prévio que é fundamental. Então, esse apoio de toda a rede é muito importante para o trabalho acontecer. Qual é o passeio campeão, por exemplo, desses que você... Olha só, é interessante isso, porque... Boa pergunta. Muita gente fala assim, nossa, mas a gente conhece tudo do Rio e é incrível como eu me surpreendo, por exemplo, em janeiro, por exemplo, quem tiver interesse em saber mais, tem até um e-mail que posso falar rapidamente? Pode. Que é o robertoantunes@riaeduca.net, mas em janeiro, geralmente, um que bomba por incrível que pareça, Paquetá. O que eu conheço professores
que falam, ah, Roberto, eu nunca fui em Paquetá, olha só. Para mim é algo tão normal, tão natural. É aquela coisa, nós naturalizamos algo que é nosso, mas que não quer dizer que é de todo mundo. Sim. Então, como eu tive professores, ano passado, quando eu fiz Paquetá, professores que pela primeira vez estavam indo. E levaram seus filhos ou sobrinhos. E olha só que interessante. Outro também que faz muito sucesso é o da herança africana. Né? Cais do Valongo, Pedra do Sal. Então, nós temos assim, alguns espaços que são assim, realmente muito queridos e próprios. Tem alguma atividade que você se lembre, né, que teve uma repercussão com a criançada extremamente positiva ao longo desse tempo da colônia de férias, assim, algo que foi marcante? Olha, nós tivemos uma oportunidade de ir no Maracanã antes das obras para a Copa do Mundo de 2014. Um pouquinho antes dele entrar, nós fizemos matemática esportiva e nós conseguimos levar o grupo de colônia para aquela visita. E a reação das crianças ao entrarem no Maracanã era algo assim surreal, né? Elas foram no gramado mesmo, a gente conseguiu essa abertura. E a partir dali, né, elas tiveram a gente começou também a falar sobre a Copa do Mundo, o passeio sempre guiado. Então, aquilo contando toda a história de como é que surgiu aquele estádio, né, que foi por um tempo o estádio maior do mundo. Então, tudo isso, essas informações foram para as crianças. Quando elas chegaram na unidade, eu lembro de uma que veio correndo, subindo a escada, correndo, né, e chegou para mim, tia, foi o melhor passeio da minha vida. E me abraçou. Então, assim, são coisas que a gente passa que realmente faz diferença na nossa prática profissional, né? Você sabe, eu sei por que eu estou aqui, né? Então, essa reação das crianças, né? Saber o que o pai me conta de, não, agora meu filho já consegue amarrar o sapato sozinho. Parece uma pequena coisa, mas porque na colônia a gente estimula também muito a autonomia da criança. Ela toma conta dos objetos dela. Ela é responsável também por sair da piscina e se trocar, sempre com acompanhamento de um professor, mas ela é responsável por isso. Então, são pequenas coisas que vão marcando, né, a nossa trajetória. E assim, a nossa equipe, né, acabou de passar por um treinamento muito bacana, a gente acabou de fazer agora em novembro, para justamente, né, refrescar as ideias. A gente trouxe palestrantes para dar trazer novas reflexões. Então, assim, eu tenho certeza que essa colônia agora de janeiro vai poder provocar experiências bem marcantes também na criança e a gente vai ter mais história para contar. E Viviane, você falou uma coisa importantíssima, emoção. Né? Eu tenho na rede municipal 23 anos, né, como professor, dos quais 18 eu passei na mesma escola. Então, imagina que eu tive alunos há 23 anos, que hoje são pessoas adultas. E como é bonito quando você reencontra, porque a gente sempre esbarra com o ex-aluno, né? Ele fala, professor Roberto, que incrível. Eu até hoje lembro que a primeira vez que eu fui num cinema, ou que eu fui num museu, foi com o senhor. E olha que bacana, hoje eu posso levar meus filhos. Há pouco tempo tive uma felicidade, uma coisa assim, linda, de reencontrar lá na secretaria um ex-aluno meu, que hoje é colega, trabalhamos juntos, e ele até hoje me mostrava fotos que ele guardava de passeios que nós fizemos. Ele como aluno, com a turminha, e eu como professor. Então, isso é importante, é marcar, é afetar aquele aluno no melhor sentido, né? E marca para a vida dele. Vocês estão falando em serem marcados? Olha só, temos aqui Nina Costa, Viviane, profissional ímpar. Olha. Elogio. Ó, marcou. Muito obrigada. Marcou a Nina. E Rafa Magalhães. Professor Roberto foi um dos melhores professores que tive na vida. Continua ainda hoje sendo uma referência para mim. Os passeios com o meu filho pelo Rio sempre foram cheios de história, graças aos ensinamentos desse maravilhoso mestre. Que lindo. Olha aí o resultado. Tá vendo? Você que acompanha a gente no #Educa, as oportunidades, elas estão à porta. Eu acho que a gente precisa fazer um planejamento para isso, né? Obviamente ter tempo para fazer isso, oportunidade, mas se você está assistindo a gente, está na sua cidade, né? Por que não bolar um roteiro aonde você pode construir junto com o seu vizinho, com os sobrinhos, com todo mundo e tentar vivenciar isso? Vocês estão falando de oportunidade de construção de conhecimento, não só da informação. Você falou sobre autonomia agora, Viviane, mas eu acho que quando você faz um passeio, né, de alguma maneira você está sendo impactado pela história do lugar, pelo seu pertencimento, pela observação que o outro faz junto com você. E na colônia de férias, ao mesmo tempo que a gente tem a autonomia, o processo ali, ele também é colaborativo. Sim. Porque está em grupo. Qual é a importância de divertir-se, de estar prazerosamente conhecendo as coisas, descobrindo o mundo, outras coisas em grupo?
A gente costuma trabalhar tanto nessa parte da autonomia, que a gente acredita que é muito importante, mas a coisa do grupo, porque você tem o olhar também do outro, né? Como você falou, você troca experiências, eu aprendo a respeitar o teu espaço, eu aprendo a respeitar a tua opinião. Então, nesse processo, né, diversos valores para a construção desse ser humano, desse futuro cidadão, a gente perpassa nesse processo. Então, nas atividades esportivas, a gente trabalha muito isso, a cooperação e a competição, mas o respeito também que eu tenho que ter ao meu adversário naquele momento. Então, todo esse processo faz com que o aprendizado seja muito mais rico. Então, mesmo em atividades individuais, onde ele senta e vai construir, às vezes, o modelo de massinha dele, mas daqui a pouco ele olha o que o colega está fazendo, tem uma outra ideia, ele vê que o colega está, né, se desenvolvendo numa outra área e ele aqui, e aquilo tudo soma, né? Soma. Eu acho que esse que é o processo, de eu aprender a ver que o outro tá junto comigo, eu tenho o meu processo, mas o meu colega também tem. E nisso, né, os saberes se aumentam, as experiências são diversificadas, e assim cada um pode ter um aprendizado diferenciado também. Então, por isso a gente valoriza tanto a autonomia, mas também esse trabalho em grupo. E é o respeito à diversidade também que é importante, né? Quando você faz um passeio desse, com um grupo realmente é bastante heterogêneo, você tem pessoas com as mais diferentes vertentes, as mais diferentes necessidades, né? Pessoas mais idosas, que andam devagar, ou que andam mais rápido, e cada um tem o seu tempo de aprender. Cada um tem o seu tempo de não só aprender, mas também de trocar essa experiência. Então, eu acho que a riqueza da educação, da cultura é isso. Essa diversidade humana tão fantástica que nós temos e que temos que, sim, valorizar sempre, sempre mesmo. Olha só, José Leandro perguntando aqui, como estimular esse projeto em áreas mais distantes como Realengo? Isso é muito importante. Esse ano eu tive assim, uma grata também parceria com a gerência de alfabetização, né, através da professora Janaína Cruz, e nós fizemos roteiros para as 11 CREs. Então foi bacana porque, infelizmente, em alguns momentos nós não podemos fazer, por questões que ainda afligem a nossa cidade, da violência, por exemplo, né? Mas nós estamos sim ampliando e meu amigo José, Isso. Né? Leandro. José Leandro. Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, o Palacete, Princesa Isabel é maravilhoso, o Campo Grande tem vários espaços. Tem o Ecomuseu de Santa Cruz. Sim, Campo dos Afonso também. Então, estamos diversificando. Quando eu falei que nós começamos com 3 roteiros e hoje temos 13, 12 roteiros, né, é ampliando sim, para também que cada aluno perceba, cada escola perceba que no seu entorno tem história, isso é importante. Por exemplo, a região onde eu estava inicialmente na sala de aula, em Auma, né, a fazenda industrial, um complexo industrial que havia ali, nós temos vários espaços. Então, isso é importante, é diversificar, porque a cidade também não pode ficar somente presa a centro e zona sul. Nós temos que ampliar isso aí bastante para áreas da zona norte, áreas mais distantes, né, Pavuna, Costa Barros também, Deodoro, tem uma coisa bem interessante ali. Então, estamos aí, vamos crescer bastante. A gente tem Sesc em Guadalupe, aquele pedaço ali da Não, nós temos, mais perto aí de Realengo, nós temos Madureira e nós temos o Parque Radical de Deodoro, que agora nós estamos também desenvolvendo junto com a Prefeitura toda a parte esportiva, diversos projetos de assistência, de cultura, de educação, de saúde, lá dentro do Parque Radical de Deodoro, né? Junto com a proposta de legado olímpico mesmo da cidade. A gente tem 16 unidades do Sesc no município do Rio de Janeiro. Realizando colônia de férias. Realizando colônia de férias. Ao todo somos, em todo o estado, né, nós somos às vezes 20 unidades. O período de inscrição? Começa no dia 3 de janeiro as inscrições para quem tem um cartão Sesc, tá? E quem não tem cartão Sesc é a partir do dia 8 de janeiro. Olha, você que está acompanhando e não está sabendo muito bem, quem tem o cartão Sesc é o comerciário. É todo mundo que trabalha no comércio. Exatamente. Quem não é comerciário, que não trabalha no comércio, que é a população comum. A partir do dia 8 de janeiro tem as inscrições. A gente, de qualquer maneira, vai disponibilizar todas as informações nas nossas postagens aqui no Facebook. Depois você dá uma conferida lá para não perder o prazo. A gente já está indo para os minutos finais, mas você tem novidade também, não tem não, para 2019? Não, nós realmente continuaremos o projeto, vamos aí ampliando bastante. A pedido de professores, outros municípios vão fazer parte do nosso roteiro, né? Conservatório é um que eu já posso adiantar que vamos estrear em 2019. Gente, amo conservatório. Conservatória, Valença, fazer o circuito das fazendas imperiais ali, coloniais. Nós temos agora já em janeiro, né, abrindo com o Paquetá, vamos ter também outros roteiros, Petrópolis, e continuando, né? A ideia é pelo menos um roteiro a cada mês, para a gente poder fazer essa divulgação da nossa cidade, dos nossos encantos, não só para a rede municipal, mas para quem tiver interesse também. Interessante esse de Paquetá, porque de alguma maneira, além do contexto histórico, a gente passa pelo bioma, sim, né, sim, da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma das coisas que
a gente também precisa conhecer para preservar, e entra toda a educação ambiental. Tudo E o isso que é a gente bacana, falou. É outro patrimônio nosso. E o que é bacana é que nesses passeios, poxa, eu sou de história, mas tenho colega de geografia, de ciências, então acaba sendo uma coisa multidisciplinar. Então os saberes vão se somando e aí, nossa, realmente a educação fica muito linda porque é uma coisa lúdica, prazerosa. E olha, passear, aprendendo é bom demais. Ó, você que acompanhou a gente já está encerrando aqui o hashtag, no horário do hashtag já de encerrar, Passou rápido. viu? Dá para passear, se divertir sem gastar muito. A gente vai colocar mais informações, o contato do professor, o contato do Site do pessoal do Sesc, SESC, telefone. o site, telefone, tudo isso nas postagens, você checa lá. Eu quero agradecer, olha, José Leandro, Carla Araújo, Roseli Pereira, Rafa Magalhães, Liliane Araújo, Silene Oliveira, Tatiane Lopes, Diego Rezende, Elizabeth Brandt, Carla Taíde, Nina Costa, que assistiram e acompanharam, participaram aqui com a gente no Hashtag Educa. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigada, Flávia. Viu? Obrigada. Obrigada a você pela companhia e boas férias. Tchau, até o próximo programa. A gente se vê.